O princípio da finalidade e adequação indica que a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Além disso, cita a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Em resumo, cabe ao controlador ou coletor dos dados utilizar os dados somente para os fins que foram ditos ou explicitados ao proprietário dos dados ou à pessoa natural. Em nenhuma hipótese, a organização deve utilizar os dados para atividades ou para fins diversos que não os citados, e indicados como finalidade ao proprietário do dado ou à pessoa natural. O princípio da necessidade indica a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Em resumo, o princípio indica que a organização deve coletar o mínimo necessário de dados, somente aquilo que realmente seja utilizado ou seja necessário para as tratativas, evitando coletar qualquer outro tipo de dado que não vai servir para absolutamente nada dentro da organização. O princípio do livre acesso garante aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. É fundamental, para seguindo esse princípio, que a organização indique ao usuário, quando necessário, quais dados possui dele, quais dados foram coletados, e também deixe claro que tipo de tratamento está realizando com os respectivos dados. A respeito da duração desses tratamentos, a duração da manutenção dos dados, também é direito do usuário ou da pessoa natural o entendimento, informações sobre isso. O princípio da qualidade dos dados garante aos titulares a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Assim sendo, através do canal disponibilizado pela organização, a pessoa natural pode solicitar a atualização de seus dados. Como exemplo, uma empresa que mantém cadastro de currículo, sempre que o usuário solicitar a revisão ou atualização do currículo, ela deve deixar essa possibilidade aberta. Todas as fontes ou solicitações de alteração, de exclusão de dados, vale lembrar, deve ser requerido via canal oficial, muitas vezes solicitado ao próprio DPO ou encarregado de dados. O princípio da transparência garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Em resumo, em se tratando dos agentes de tratamento, é necessário que a organização dê informação ao proprietário do dado, a pessoa natural, sobre quem é esse agente, se é um controlador, se é um operador. Se a organização repassou esse dado, por exemplo, para um determinado operador,
para que ele fizesse o respectivo tratamento, sobre o tipo de tratamento que está sendo dado a esse respectivo dado. Então, é fundamental para que garanta esse princípio que a organização dê livre acesso à informação ao respectivo proprietário. O princípio da segurança dita a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Em resumo, todo o ambiente tecnológico que envolve, por exemplo, a proteção de um banco de dados estaria incluso nesse princípio. Firewalls, antivírus, tudo que for criado para evitar a ocorrência desse respectivo risco e suas consequências segue o princípio da segurança. Vale salientar, porém, que a segurança não é somente a segurança de dados digitais, mas também dados físicos. Então, garantir o acesso restrito quando da utilização de documentos que contenham dados pessoais, ou o próprio armazenamento sendo feito através de armário com chave, trancado, e a própria destruição do dado físico quando da sua não utilização via trituradora é uma outra condição, uma outra ação que remedia e que evita a incidência do respectivo risco. O princípio da prevenção adota medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. A identificação de todos os riscos relacionados a cada processo que utiliza dados pessoais é fundamental. Identificar, valorar esses riscos e definir tratativas, ações de mitigação, servirão para que, de forma proativa, a organização consiga agir no caso da ocorrência de eventos e tratar potenciais riscos visando a redução das chances desses riscos se tornarem eventos. O princípio da não discriminação traz a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Discriminatórios, como exemplo, poderia tentar identificar a quantidade de PCDs que a organização contratou, para assim tomar ações que impactem nessa minoria, impactem negativamente nessa minoria. Uma ação ilícita, utilizar o banco de dados para fins não acordados pela pessoa natural. Ou abusivos, utilizar o banco de dados para fins que não corroborem com os valores da organização.
O princípio da responsabilização e prestação de contas indica a demonstração pelo agente de adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Quando de sanções ou de denúncias, cabe à organização, à empresa, demonstrar os respectivos cuidados de forma proativa, apresentando identificação do mapa de dados, identificação dos riscos relacionados à utilização ou tratamento desses respectivos dados, ações de mitigação, ações corretivas, dentre demais cuidados com a observância e o atendimento da respectiva legislação. A criação de documentos, como política de proteção de dados, como procedimento para ação imediata pós vazamento ou contenção, ações de mitigação, incluindo, por exemplo, a comunicação à NPD no caso de vazamento de dados. Tudo isso, ou seja, um sistema de gestão implementado dentro da organização, demonstra responsabilização e prestação de contas. Quando necessário, cabe inclusive ao órgão regulador, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, evidenciar toda essa documentação no intuito de garantir que a organização realmente se preocupa ou não. Vale salientar que, a depender do nível de preocupação da organização a respeito do assunto, isso pode impactar diretamente no nível da respectiva sanção, em caso de vazamento.